Olá, pessoal. Bom, no meio de todos esses processos aí de formação que eu tenho participado, eh, algumas pessoas já sabem que eu comecei a atender fora dos ambientes em que eu trabalho também com coaching, né? E nesse processo eu tenho estudado muito, muito mais além do que eu já estudava antes, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade do trabalho que está sendo oferecido. E aí eu descobri, fazer até propaganda, um programa de apoio e de aprofundamento de ferramentas, independente da formação e da escola que você tenha estudado de formação em coaching, que eu decidi experimentar. Se chama Profissão Coach. E aí uma das partes, um coach bem famoso, tem um canal muito bacana chamado Jerônimo Tell Me, e aí no meio, numa das partes da formação tem lá o que ele chama de kit de sobrevivência, é, que é a descrição de várias ferramentas de coaching, sessão por sessão, para que você pratique e preste contas da prática. Então é como se fosse um reforço de qualquer formação que você tenha feito, e ele tem uma pegada e alguns insights e cliques bem interessantes sobre cada uma das ferramentas, com uma preocupação ética muito forte. Isso me atrai bastante, quem me conhece sabe disso. E aí uma das sessões lá, que eles chamam de sessão de resultados esperados, a gente tinha que praticar essa sessão com alguém. E aí, como eu sou daquelas que quando começa a estudar não sabe parar, eu queria praticar logo com alguém, aí eu me ofereci para praticar com o meu filho mais velho. E aí ele aceitou. E aí eu comecei a conduzir a sessão com ele, fazendo exatamente como eu faço com as pessoas que são minhas coaches, né? E comecei a conduzir, então era bem qual é o seu objetivo, o que você quer para sua vida, por que isso é importante para você, como é que você imagina essa situação. E aí, não, algumas pessoas eu sei que conhecem bem de ferramentas de coaching, outras nem tanto, mas era uma ferramenta que ajuda a ter clareza do que você quer, né? Então eu quero chegar num resultado A, que é o meu resultado esperado. O que é esse resultado? Por que isso é importante para você? O que motiva você em torno desse resultado? E destrinchar, né, tudo isso que está aparentemente como algo que eu desejo alcançar. E, gente, obviamente eu estava na posição de coach, não na posição de mãe. E aí eu percebi, no fim da sessão, quantas coisas eu tinha ouvido do meu filho que, sendo mãe, eu nunca tinha parado para ouvir. E que coisa, né? Eu fiquei refletindo assim depois e pensando se foi maravilhosa a sessão, né? Talvez até mais para mim do que para ele. A sessão não tem nenhuma pretensão de condução de um processo, era para praticar a ferramenta, então podia ser feito com um parente. Mas o que me chamou a atenção foi por que eu não ouço o meu filho da maneira como eu ouço uma pessoa de fora que muitas vezes vem me pedir apoio para a condução de um determinado processo. Que chacoalhada. E aí eu fiquei imaginando e pensando, e tudo que a gente ouve falar é muito assim, né? Muitas vezes a gente, quando tá no contexto da família ou de um amigo, ou de uma relação que você já tem que é mais próxima com seu marido, com seu namorado ou com a sua namorada, enfim, você já tá na pegada do a pessoa fala alguma coisa, você acha que tem que dar uma opinião, você acha que tem que dar um conselho e aí você não escuta o outro. Então, que tal se a gente experimentasse ser, entre aspas, coach das pessoas mais próximas e das pessoas que a gente mais ama? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de simplesmente responder, ao invés de dar opinião, ao invés de emitir um julgamento, um valor para as coisas que as pessoas que buscam o nosso apoio e não é profissionalmente vêm falar com a gente fica logo dando uma opinião, por que a gente não ouve? Pergunta. Pergunta para que a pessoa se ouça e não para que você não tenta resolver o problema dela, talvez é dela e talvez ela não queira a sua solução. Ela quer a solução dela. Ou se você for a pessoa que vai dar uma solução, a solução não vai ser dela, vai ser sua. Então, em resumo,
chacoalhada pra mim. Preciso aprender muito, né? A história do... A gente, às vezes, ensina muita coisa, mas não faz. Então, presta atenção, Délia Peixoto, acorda pra vida. Mostre o melhor de você também dentro da sua casa. Eu acho que essa é a chacoalhada. E a outra questão que eu acho que pode servir pra você também, isso que eu vivenciei, né? Vamos, na hora de conversar com alguém, a gente precisa se entregar pra essa conversa. E talvez a gente descubra coisas que a gente nunca prestou atenção quando a gente está no automático e agindo como normalmente a gente age, que é querendo dar uma conclusão para as histórias que a gente escuta. Um grande abraço, gente. Obrigada mais uma vez e, por favor, nunca faço isso, mas curte aí, dá uma curtida no meu canal, para que eu saiba o que, se você tá gostando, se é interessante esse vídeo, se vale a pena continuar, se esse tema lhe agradou, dê sugestões de tema. Essa é uma maneira de saber, né, se vale ou não vale a pena continuar, apesar de que cá entre nós, né, eu faço isso aqui porque eu gosto da possibilidade de prestar contas das minhas reflexões e de receber muitos feedbacks que eu recebo das pessoas que acabam sendo frequentes. Mas é claro, se eu puder ter noção da dimensão e do quanto isso está impactando as outras pessoas que também assistem ao vídeo, talvez eu possa oferecer algo ainda melhor, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.